Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras elas falam pra gente que a morte e ressurreição de Cristo geram a nova humanidade, reconciliada com Ele numa vida de sinceridade que dispensa juramentos. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 a 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 a 21. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheceu segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Paulo que fala na segunda carta aos Coríntios, né, que nós devemos sempre nos reconciliar com Deus, né? Nós devemos sempre nos arrepender das nossas faltas, dos nossos pecados, né, e nos reconciliarmos com Deus, porque Ele deu o seu único Filho, né, para salvar a humanidade do pecado. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais acolher Jesus em nosso coração, acolher a missão, né? Acolher a missão que Deus nos deu, né? De levar a sua palavra, de levar o Evangelho de Cristo, que nós realmente possamos cada vez mais, né, nos reconciliar com Ele, para que nós voltemos a trilhar o seu caminho, tá certo? Agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37. Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Então, essa leitura do Evangelho, né, fala aqui pra gente que nós devemos dizer sempre sim e não para as nossas respostas, né, para qualquer coisa, né. Nós não devemos mentir, né, nós devemos sempre cada vez mais falar a verdade, né. Sim, quando ela sim, o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não, né. Jesus fala aqui nessa leitura do Evangelho hoje que quando nós falamos sim, nós devemos falar sempre sim, né? Quando a gente fala sim, nós devemos sempre falar sim para as coisas boas, sim para a missão de Cristo, sim para a missão, né, que Deus nos confiou. E não
para o pecado, não para as coisas ruins, tá certo? Então, nós devemos sempre falar a verdade, né? Um cristão ele não pode pautar a sua vida com mentiras, né? Nós somos adoradores de Cristo, né? Que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós não devemos nunca mentir para ninguém, né? Então, nós realmente devemos dar testemunho, né? Dar um bom testemunho significa viver uma vida coerente, né? Aquilo que falamos, né? O que nós falamos deve ser coerente com o que nós vivemos, tá certo? Então, que nós realmente possamos sempre ter a nossa vida pautada em verdades, tá certo? Pautada nas verdades de Deus, nas verdades da palavra, nas verdades de Cristo, né? Nós devemos sempre, né, dar testemunho de Cristo, dar testemunho de Deus, dar testemunho da palavra de Deus, que é verdadeira, a palavra de vida, a palavra de fé, a palavra de verdade. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.